Olá, meu ser, eu espero que tudo bem com você. Vamos agora pensar no vestibular da ACAF, o sistema ACAF, que é um dos sistemas aí muito amplos para diferentes instituições universitárias no estado de Santa Catarina. Coloquei aqui 7 tópicos diferentes para a gente pensar e viajar dentro da prova na ACAF, baseado no que aconteceu anteriormente e no que o Instituto SOST aí pode prever para a nossa prova de inverno de 2022. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostar, deixe o seu like, seu comentário aí, o mais rápido também eu respondo você. Se você tiver alguma dúvida, escreve aí que sim, eu respondo para você o mais rápido possível. Quando nós olhamos para o vestibular da ACAF, nós temos questões muito específicas, detalhadas. Dificilmente a gente encontra questões fáceis, então uma preparação bem intensa é essencial para brilharmos na ACAF. E eu sei que você tem essa preparação e o SOST vai te ajudar a brilhar na ACAF. Então olha aí, de uma maneira geral, qualquer coisa dá aquele print para a gente ir acompanhando alguns eventos importantes. Dentro de meiose, eu já vou fazer um ganchinho aqui com genética. Se nós olharmos para a divisão celular, a prova pode chamar de mitose e meiose as divisões que ocorrem no núcleo da célula eucariótica e depois citocinese, a divisão que ocorre no citoplasma. Então imagina que nós temos uma célula aqui e essa célula é diploide. Você lembra que para a célula ser diploide tem que ter pares de homólogos. Então aqui nós temos uma célula diploide. Eu representei um parzinho aqui de homólogo. O cromossomo homólogo é o cromossomo do mesmo par, um de origem paterna e o outro de origem materna. Então, um representado em azul e o outro em vermelhinho. Os cromossomos eles serão visíveis bem bonitinhos, evidentemente, lá durante a divisão celular. Mas antes da divisão, tem um período chamado de interfase. E durante a interfase, vai existir um período intenso de preparação. Então eu quero de você justamente esse pensamento que já aconteceu lá, interfase, já preparou, teve a fase S da interfase e a duplicação do material genético, ou seja, do DNA, durante essa fase S da interfase. Agora, aqui um par de cromossomo simples. Passou um pouquinho, cromossomo duplicado. Apesar de não ser visível isso durante a interfase, nós imaginamos que o cromossomo está duplicado. Ele tem 2 cromátides. A meiose tem uma etapa reducional formada pela prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Então aqui, nesse espacinho de tempo, vai acontecer prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Essa fase é representada muitas vezes por um R fatorial, que representa a fase reducional, que é caracterizada pela separação dos homólogos que ocorre na anáfase 1. Então, durante a anáfase 1, ocorre a separação dos homólogos, tudo bem? Mas antes da anáfase 1, você tem a metáfase 1 e a prófase 1. Então, lembra daquela sequência, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. A prófase 1 da meiose é uma fase muito extensa, e ela é subdividida em lesipadidi, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Lá no paquíteno, a gente vê uma troca de fragmentos de cromossomos homólogos ou de cromátides homólogas. Então, entre esses cromossomos aqui, vai ocorrer uma aproximação. Vai formar um complexo ali bem próximo, a gente vai ver as tétrades obivalentes. Elas vão encostar e trocar fragmentos. Então lá na prófase 1 da meiose ocorre o crossing over. Na metáfase 1, esses cromossomos aos pares estão alinhadinhos ali numa tal de placa equatorial. As fibras do fuso se prendem ao cinetócoro lá na região do centrômero, encurta a fibra do fuso. Anáfase 1 separa cromossomo homólogo. E aí, quando separou o homólogo, você tem a redução da ploidia. Eu vou colocar aqui para você essa célula aqui. Essa célula aqui é 2N igual a 2. Então ela é diploide porque tem os cromossomos
homólogos formando um parzinho. Aqui continua sendo 2N igual a 2. Muito bem. Só que ele está duplicado, apesar de não aparecer. Prófase, metáfase e anáfase. Separou. Isso aqui é N de navio igual a 1. E aqui N igual a 1. Então, cada célulazinha aqui e aqui vai ter um cromossomo. Só que, diferentemente aqui na primeira etapa, esse cromossomo ele está duplicado. Ele tem as duas cromátides. E aqui a gente viu a troca dos homólogos. Então, trocou os fragmentos, trocou o pedacinho. Depois, vai acontecer a segunda etapa, que é equacional. Equacional, o Ezinho para representar. E aí você vai ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Vai ter crossing over aqui na divisão 2, só acha? Não, porque não tem mais parzinho de homólogo. Tem pareamento de homólogo na metáfase 2? Não, porque não tem mais homólogo. Tem separação de homólogo na anáfase 2? Não, porque agora tem separação de cromátides irmãs, como ocorre lá na mitose. Então aqui separou cromátide irmã e depois na telófase a gente vê a formação de 2 novos núcleos. Então cuidado com meiose especificamente para a prova da ACAF. Se a meiose aparecer no mundo dos vegetais, ela é conhecida como intermediária ou espórica. O esporófito é diploide, sofre meiose e produz esporos haploides. Ela é chamada de final ou gamética na vida dos animais, porque tem o objetivo de produzir células reprodutivas. E eu puxei uma parte da fisiologia humana aqui, principalmente pensando na gametogênese masculina na nossa espécie. Espermatogônia é o nome da célulazinha lá no interior dos túbulos seminíferos dos testículos. E essas espermatogônias, elas crescem e darão origem aos espermatócitos primários. Então você vai lembrar daquela sequência. A espermatogônia é uma célula diploide, cresceu, espermatogônia, 2N, ou seja, diploide. Cresceu, formou o espermatócito 1, o espermatócito primário, que continua sendo diploide. Só que é uma célula bem grande, com estímulo para entrar em meiose. Fez a primeira etapa da meiose, a etapa reducional. Produziu o espermatócito 2 ou secundário. São 2 espermatócitos 2 ou secundários, que são células haploides. Cada espermatócito secundário se divide e forma 2 espermátides. Nós teremos então 4 espermátides, como se fossem essas célulazinhas aqui. E cada uma dessas espermátides passa por um processo de diferenciação chamado espermiogênese e forma um espermatozoide, que também é haploide. Então a espermatogônia é diploide, o espermatócito primário é diploide, secundário haploide, espermátide haploide e espermatozoide. Então isso ocorre no interior dos túbulos seminíferos dos testículos para a produção do gameta masculino. Dos túbulos seminíferos do testículo vão para o epidídimo e depois ducto deferente, lá ducto ejaculatório, recebendo o líquido da vesícula seminal, da próstata, mistura tudo para formar sêmen ou esperma que é liberado durante a ejaculação. Então nós temos aqui a junção de uma etapa de meiose com a formação de gametas. Se for no sistema reprodutor feminino, as palavrinhas importantes são ovogônia, ovócito primário e ovócito secundário. Lembrando que forma-se um ovócito secundário a cada 28 dias do famoso ciclo menstrual. Então eu já puxei outro gancho aqui para a gente pensar em hormônios e na fisiologia. Vai que a ACAF faz tempo que não se manifesta sobre a fisiologia reprodutiva. Vai que aparece fisiologia reprodutiva junto com gametogênese ou formação de gametas. Então, vamos recordar alguns hormônios interessantes que oscilam durante o ciclo menstrual. O FSH e o LH são hormônios produzidos na hipófise. Então, FSH e LH são hormônios da hipófise. A região mais específica, conhecida como adenohipófise, na base do nosso cérebro. A hipófise, glândula mãe ou mestra, vai produzir FSH e LH. O FSH cai na corrente sanguínea
chega nos ovários e vai estimular a produção do estrogênio. Então, o estrogênio é um hormônio produzido no ovário. Esse estrogênio e essa progesterona saem dos ovários, veja bem. E eles vão atuar lá no útero. Então, você vai ficar ligada, que o folículo estimulante, o hormônio folículo estimulante, cai na corrente sanguínea, é o primeiro hormônio a aumentar durante esse ciclo, atua nos ovários e estimula a produção do estrogênio. O estrogênio vai preparando o útero ali para um crescimento do endométrio uterino. E aí, o aumento do estrogênio inibe a liberação do FSH. O aumento do estrogênio, um feedback negativo. Porém, o aumento do estrogênio estimula a liberação do LH. Ocorre um pico de LH entre 12 e 24 horas antes da ovulação. Vai ter o pico de LH, vai ter um pico de FSH, aumenta o estrogênio também, mas o mais importante é o pico de LH. Pico de LH, 12 e 24 horas depois, ovulação. E aí, Soacha, o ovário vai passar a produzir a progesterona em uma maior quantidade. É o hormônio que vai aumentar consideravelmente na segunda metade do ciclo menstrual, a progesterona. E vai atuar lá no útero, preparando o endométrio uterino cada vez mais para uma possível gestação. Probleminhas para a prova. O aumento da progesterona inibe a ação do LH. O LH, o hormônio luteinizante, atua lá no corpo lúteo ou corpo amarelo e mantém a produção de progesterona e também de estrogênio. Porém, a progesterona é que tem mais aumento ali visível durante esse ciclo menstrual. Com a inibição, o aumento da progesterona, inibição do LH, vai cair a progesterona, vai ter queda na taxa de estrogênio e o endométrio uterino desprende. E isso vai caracterizar a menstruação. Então ponha na sua mente aí que o primeiro hormônio a aumentar durante esse ciclo menstrual é o FSH. O segundo hormônio é um hormônio ovariano chamado de estrogênio. O aumento do estrogênio inibe o LH, mas estimula um pico de LH. Terceiro. E aí, aumentando o LH, atua no corpo lúteo, atua no ovário primeiro, aí vai ocorrer a ovulação. Puf! Liberou o ovócito secundário. Parado lá na metáfase 2. E aí, se ocorrer fecundação, continua o desenvolvimento, senão não. Então, o que sobrou dentro do ovário recebe a ação desse LH, pós-ovulação, ovulou, puf, liberou o ovócito, o que sobrou lá, forma o corpo lúteo amarelo, e aí mantém a produção da progesterona, o quarto hormônio do ciclo, aumentar ao longo desse ciclo menstrual. Ah, mas a prova falou em medidas anticoncepcionais, como o uso de pílulas anticoncepcionais, contraceptivos. A pílula anticoncepcional, que geralmente pode aparecer na prova, é formada por estrogênio e progesterona sintéticos. E eles vão mimetizar, ou seja, imitar os hormônios naturalmente. Quando faz uso da pílula, mantém uma quantidade constante de estrogênio e progesterona, isso vai inibir a hipófise a liberar o FSH e o LH. Então não vai ter crescimento de folículo, não vai ter maturação, liberação de folículo, não vai ter ovulação. Estará esterilizado nesse período de uso da pílula, porque o uso de estrogênio e progesterona sintéticos mimetizam, ou seja, imitam esses aqui, e inibem a hipófise a liberar o FSH e o hormônio luteinizante. Então cuidado com essas oscilações. São assuntos assim puxados, mas por favor, qualquer coisa printa em relação às nossas características para a prova da CAF. Junto aqui já, então puxamos aqui meiose, gametogênese, alteração de hormônios do ciclo menstrual, gametas, mas agora dentro da genética. Genética é aquilo que é hereditário, ou seja, aquilo que é transmitido aos descendentes. Quando você estuda a primeira e segunda lei de Mendel, a gente fica felizão ali, alegre, entende, tal, e boa. Aí a prova pode comparar segregação independente lá na segunda lei de Mendel. E essa segregação independente, ela está associada a essa divisão meiótica quando ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Então, quando eu olho, por exemplo, para uma
ervilha, amarela lisa, dihíbrida ou duplo heterozigótica. Azão, azinho, não esquece, heterozigótico. Bzão, bezinho, não esquece, heterozigótico. Essa ervilha, azão, azinho, bzão, bezinho terá essa constituição. A CAF geralmente volta para casos humanos. Vamos pegar, sei lá, albinismo. Indivíduo normal para o albinismo, mas ele é portador do azinho. Indivíduo normal para a miopia, mas é portador do bezinho, que a miopia e o albinismo são heranças recessivas. Então nós temos aqui duas características. Esse indivíduo aqui, ele é normal para albinismo, normal para miopia. E aí, quais gametas ele pode produzir? Ah, ele pode produzir um gameta azão, bezão. Separa esse desse. E lá a informação do gameta vai ter apenas um cromossomo do par. A meiose separa os homólogos. Ó. Tem apenas um aqui. Tem apenas um. Que o sócio colocou só um par de cromossomo. Aqui você tem dois. Lembra que Mendel pensava que para cada característica você teria ali um par de cromossomo, né? O gene, que era o fator que ele falava, estaria aqui num par de cromossomo. Então, eu coloquei um par para uma característica, albinismo, outro par para miopia. E aí, o indivíduo é azão, azinho, bezão, bezinho, ou seja, duplo heterozigótico. Essa é a representação. Ele vai produzir 25%, 25%, 25%, 25% de cada um dos gametas. A segregação independente é essa separação ao acaso. Azão com azinho. Pode sair o azão com o bezão ou o azão com o bezinho lá no gameta. Pode sair o azinho com o bezão ou o azinho com o bezinho lá no gameta. Por isso, 25% para cada um dos gametas. Agora em cima o sócio escreveu linkage, que significa ligação. Linkage! Ah, linkage! Lady Morgan, Thomas Hunt Morgan, percebeu nos estudos com Drosophila melanogaster, as famosas mosquinhas da fruta. Então o Mendel pensava em ervilha e o Morgan em mosquinhas, Drosophila melanogaster. Eu coloco para você que o indivíduo é dihíbrido ou duplo hétero, azão, azinho, bezão, bezinho. Percebeu a diferença da representação? Aqui o azão e o azinho, o bezão e o bezinho estão no mesmo cromossomo. Isso aqui é uma posição chamada de cis ou acoplamento. Aqui, ó. Nesse cromossomo eu tenho os dois alelos do gene dominantes. Então o azão e o bezão. Nesse outro, recessivo. Você vai olhar assim e falar, essa é a posição cis ou acoplamento. Ele falou no exercício que teve taxa de crossing over. E ele vai perguntar para você qual é a proporção dos gametas. Então você vai bater o olho e vai falar, azão, bezão, esse aqui, ó. Separou, separa esse desse, azão, bezão. E azinho, bezinho são os gametas parentais. Eles estarão em maior porcentagem. Então eu vou ter aqui 45% para esse e 45% para esse. Por que, Soch? Porque 90% são de gametas parentais, os que não sofreram crossing. A taxa de crossing representa 10% e é a soma da porcentagem dos recombinantes. 5% para cá, 5% para cá. Então, 5% dos gametas serão azão, bezinho, 5% azinho, bezão. Teve crossing over? Troca. Joga o bezinho para cá, joga o bezão para cá. Azão, bezinho, azinho, bezão. Troquei. Eu tenho os recombinantes. Recombinantes aqui representam 5% cada um, para somar e dar os 10% da taxa de crossing. Então, uma das coisas mais xaropes na genética é pensar sempre na formação dos gametas. Não esquece que genética é aquilo que é hereditário. Ah, sócio, mas ele falou no albinismo, ou na que você citou aqui, azão, azinho, cruzado com azão, azinho, na primeira lei de Mendel. Então, quando você separa e você fala azão, azinho, geralmente a gente põe no quadrinho de Punnett, o azão é um gameta, o azinho vai representar o outro gameta.
E quando você cruza e forma indivíduos azão, 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 azinho, azão, azinho, 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 você está estabelecendo aquela proporção ou aquela chance dos gametas desse indivíduo encontrarem os gametas desse indivíduo. Então, o casal é heterozigótico para o albinismo. Qual a probabilidade de gerar uma criança albina? Você lembra que é 1/4, porque o albinismo é uma característica recessiva. Mas perguntou qual a probabilidade de gerar uma menina albina? 1/4 vezes 1/2, porque albinismo, miopia são heranças autossômicas, ou seja, elas não estão nos cromossomos sexuais. Então a gente vai multiplicar por 1/2 para ver essa probabilidade. Então, cuidado, tenha paciência com a genética. Na última edição da ACAF a gente não teve referência, então vai que aparece. E a ACAF é um dos poucos lugares do Brasil que cobram linkage. Então, geralmente a cobrança é na formação dos gametas, tá bom? Por favor, tenha cuidadinho com isso nas suas lembranças aí dessa semana para brilhar, se aparecer. Também a ACAF constantemente cobra lembranças sobre embriologia. A embriologia é o estudo daquela massinha de célula conhecida como embrião. Quando nós olhamos para encontro do gameta masculino e gameta feminino, nós temos fertilização ou fecundação. Na nossa espécie, essa fecundação ou fertilização ocorre lá nas tubas uterinas, no encontro do gameta masculino com o feminino. Lá na tuba uterina, inicia o desenvolvimento embrionário. Além de formar a célula ovo ou zigoto lá, uma célulazinha diploide, essa célula divide-se e forma 2 novas. E cada uma dessas novas células é chamada de blastômeros. 2 formam 4, 8, 16, e aí a gente tem um maciço de células chamada de mórula, um maciço de blastômeros. Vai chegando na região, caiu lá na região, na porção uterina, as células se afastam, vai aparecer uma cavidade chamada de blastocele. Então o embrião dos animais tem uma cavidadezinha que muitas vezes aparece em desenho na blástula e é apontada como a blastocele. Tem a massinha de células, o embrioblasto e a trofoblasto ou trofoderme, camada de células mais periféricas. Então, blástula ou blastocisto. Na nossa espécie ou nos mamíferos de uma maneira geral, gostaria dessa palavrinha aqui, vou destacar em vermelho. E essa palavrinha é a nidação. Nidação é implantação. Nidação é a fixação do blastocisto no endométrio uterino. Então a gente tem ovo, mórula, blástula, como assim, caracterizando etapas iniciais. Geralmente formou a célula ovo, aí ela começa a sua divisão. E a gente vai chamar de segmentação ou clivagem essa fase inicial até a formação de blástula. Constante divisões mitóticas, implantação do blastocisto, e aí vai começar o processo mais intenso de movimentação celular. E a movimentação celular pode ser por epibolia, embolia, invaginação, delaminação. E nessa movimentação nós temos a gastrulação. Aqui você vai lembrar, obviamente, dos famosos folhetos embrionários. Durante a gastrulação se formam os folhetos embrionários. Os folhetos embrionários são aquelas camadas celulares. E aquelas camadas celulares, ectoderme, cada mais externa, meso, no meio, endo, mais interna. Então eu vou juntar aqui com os animais. Eu não coloquei a zoologia aqui, a ACAF geralmente cobra zoo. Eu vou colocar a zoo dentro da embriologia, tá? Tô arriscando. Vai que ela fala em animais triblásticos. São animais que têm 3 folhetos embrionários. Triblásticos ou triploblásticos. Os plateumintes, nemateumintes, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados são triblásticos ou triploblásticos. Os quinidários são diblásticos ou diploblásticos. Terão apenas 2 folhetos embrionários, a ecto e a endoderme.
Nos poríferos, a gente não visualiza a formação de folhetos embrionários. Então, cuidado que gastrulação é uma fase muito importante. As células migram, se movimentam. O futuro plano corporal do animal é definido. Onde vai ser região lado direito, onde vai ser lado esquerdo, onde vai ser boca, ânus. Durante essa migração celular, nós teremos ainda muitas coisas importantes para a vida do futuro animal. Aqui se forma também a gastrocele ou arquêntero, o intestino primitivo. A abertura do intestino primitivo chama-se blastóporo, a abertura do arquêntero ou intestino primitivo. Se o blastóporo dá origem à boca do animal, ele é chamado de protostômio. Se der origem ao ânus, é deuterostômio. Para sua prova, equinodermos e cordados serão deuterostômios. Então, cuidado com essas duas palavras. Folhetos embrionários, destino de blastóporo. Mais palavras, né? Mas eram para ser duas estruturas. Folhetos embrionários, destino de blastóporo. Folheto embrionário, destino de blastóporo. 3 folhetos embrionários, triblásticos ou triploblásticos. Poríferos, não formam folhetos. Quinidários, 2, diblásticos ou diploblásticos. O restante dos grupos, triblásticos ou triploblásticos. Se eu avançar na gastrulação, nós temos a organogênese, que é caracterizada pela formação dos tecidos e órgãos. Só que em um grupo de animais, conhecido como cordados, tem início com um fenômeno chamado neurulação e forma uma estrutura chamada neurula. Então o embriãozinho dos cordados, faz de conta que isso aqui é um embriãozinho de cordado. O embriãozinho de cordado tem características típicas. Ele tem fendas branquiais ou faringianas. Ele tem uma estrutura chamada de tubo nervoso dorsal. Ele tem, sustentando o tubo nervoso dorsal, uma estrutura chamada notocorda. E tem ainda essa estrutura aqui, que é uma cauda pós-anal. Então, cauda pós-anal, tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas branquiais ou faringianas são características importantes e típicas aí do filo Chordata, a qual nós fazemos parte. Reino animal, filo Chordata. E no filo dos cordados, Chordata significa cordão. E esse cordão é a tal da notocorda, azulzinho aqui, que vai sustentar o tubo neural. A notocorda surge do folheto embrionário chamado mesoderme. O tubo neural surge do folheto embrionário chamado de ectoderme. E a notocorda, além de sustentar, ela vai liberar substâncias químicas, vai ter toda uma sinalização para a diferenciação do tubo neural e formação do sistema nervoso do futuro animal. Então, eu tentei juntar a embriologia aqui com as coisinhas que pode aparecer na zoologia. Espero que dê boa para você fazer as suas lembranças, tá bom? Segmentação, gastrulação e organogênese. Geralmente nós usamos como etapas do desenvolvimento embrionário. Os animaizinhos que não passam por essa tal de gastrulação são os poríferos. Os poríferos ficam aqui no ovo, mórula, blástula. E os poríferos não têm tecidos e órgãos definidos. Lembra? Eles eram chamados de parazoários. Viventes todos na água, filtradores, coanócitos para executar uma tal de digestão intracelular. Então são animaizinhos bem diferentão de todos os outros que nós conhecemos. Cuidado com a junção êmbrio, características gerais dos animais. Botânica. Frequentemente algo de botânica. Quando nós olhamos para a botânica, eu separei aqui algumas características também amplas e gerais para eu pensar, porque um número reduzido aí, 7 questões, e aí só se está chutando, por exemplo, em organologia, como estruturas de raiz. Geralmente a raiz está abaixo do solo, eu falei geralmente. Temos raízes acima do solo que são chamadas de raízes aéreas. Raízes tabulares, raízes respiratórias, raízes suporte, encontrado nas regiões de manguezal. Por exemplo, no litoral de Santa Catarina, encontramos regiões de mangue. Lá na região de manguezal, você tem raízes escora ou suporte, naquele ambiente lodoso. Você tem raízes respiratórias ou pneumatóforos para fazer troca gasosa.
Eu destaquei aqui raiz subterrânea que reserva nutrientes, tipo a raiz da cenoura, mandioca e cenoura são exemplos de raízes tuberosas, que reservam, armazenam amido, nutriente, e nós consumimos isso. Nós temos um caule, conhecido como tubérculo. A batatinha inglesa, por exemplo, é um exemplar de um caule do tipo tubérculo. Nesses dois aqui, na raiz e no caule, existe um tecido muito legal que preenche o espaço, que armazena a substância conhecida como parênquima amilífero. Então, cuidado com os tecidos vegetais. Tecidos vegetais com suas funções. Os parênquimas são tecidos que preenchem espaço, os parênquimas são tecidos que armazenam, os parênquimas são tecidos de reserva. Então, o parênquima amilífero armazena ou reserva amido. A alface, o Sócio colocou aqui como uma folha, ela apresenta um parênquima clorofiliano ou fotossintético. Eu não vou ter espaço, então eu vou colocar aqui parênquima clorofiliano. Vou puxar a setinha aqui, vou puxar a setinha aqui. Esse parênquima clorofiliano ou fotossintético pode ser dividido lá em parênquima palissático e lacunoso. Geralmente a folha da alface tem um tecido bem delicado, que é a epiderme. Essa epiderme, em quase todas as suas células, elas são transparentes e não têm cloroplastos, com exceção dos estômatos, que são formados lá por célulazinhas como as células guarda, e aí tem estômatos. Os estômatos, aí tem cloroplasto, aí tem cloroplasto no estômato. O estômato é uma boquinha, uma boca, estômato é boca, estômato é boca. E essa boquinha serve para fazer captação de gás carbônico. Então, geralmente, na epiderme, existem células que parecem um feijãozinho assim. E elas são células clorofiladas. Como regra, a epiderme é aclorofilada, com exceção nessas células guarda. Quando está aberto assim o ostíolo de dia, quando tem luz, observa-se a captação de CO2. E aí lá no parênquima clorofiliano fotossintético vai ocorrer o processo de fotossíntese. A fotossíntese tem uma fase clara, dependente de luz, uma fase escura que não depende de luz. E aí a gente vai ver lá no parênquima clorofiliano fotossintético, abaixo da epiderme, esse fenômeno chamado fotossíntese. A epiderme geralmente é um tecido aclorofilado, com exceção das células guarda dos estômatos. E o subersócio que você colocou aqui, geralmente em caules e raízes mais velhos, que são grossos, eles não apresentam mais uma capacidade de fotossíntese. Eles são formados por célulazinhas mortas, impregnação de suberina, e esse suber reveste externamente regiões mais velhas. O xilema e o floema são tecidos vegetais de condução. Então, lá nos grandes grupos vegetais, briófitas, pteridófitas, gímenos e anjos, aquela classificação geral. Os únicos grupos avasculares ou atraqueófitos são de briófitas. Musgos, hepáticas, antóceros são vegetais que não possuem vasos condutores de seiva. Agora, gímenos, pteridófitas, gímenos e anjos são traqueófitas ou vasculares. Então tem um tecido de condução. Xilema ou lenho é o tecido de condução da seiva bruta, floema ou liber, o tecido de condução da seiva elaborada ou orgânica. O xilema e o suber são tecidos mortos, então cuidado que a prova pode trazer detalhes. Mesmo sendo tecido morto, ele tem função ou finalidade no corpinho da planta. Aqui vai revestir externamente, vai proteger. Aqui vai permitir uma condução adequada. Também nós podemos ver fibras de esclerênquima. O esclerênquima é um tecido de sustentação e ele também é um tecido morto, com as paredes celulares muito lignificadas. No xilema também existe essa substância chamada lignina. E o xilema, além de formar o vasinho lá para conduzir, ele também auxilia na sustentação desses vegetais. Então esse xilema, geralmente ele ocupa uma grande parte do tronco, da parte grossa da árvore, para a condução de seiva, e ele auxilia na condução da seiva bruta e também na sustentação desses vegetais. Então, cuidado com a organização dos grupos
briófitas, pteridófitas, gímenos e anjos. Lembrou? Músicos, hepáticas, antóceros, briófitas, samambaias, xaxins, pteridófitas, pinheiros, gimnospermas e as vegetais que têm flores, frutos bem evidentes e dominantes na era cenozoica são as famosas angiospermas, tá bom? Então uma passada geral. Para encerrar meu bloco, a ACAF, Ecologia e Evolução. Nas últimas edições a ACAF está falando em ecologia sempre em alterações ambientais. Problemas do Pantanal, problemas como queimadas na Amazônia, a redução da biodiversidade e o impacto dessas alterações ambientais. Então eu acredito que você tem uma formação legal, uma base legal sobre isso. Então eu trouxe alguns termos para você, que também em histórico da ACAF de cobrança, ela teve conceitos em ecologia, também em evolução. Então se eu pensar em fatores abióticos na ecologia, são fatores sem vida. Lembra que um ecossistema é a junção de fator biótico e abiótico? Os fatores bióticos são as coisas ou seres vivos. Então, biótico é com vida. E o fator abiótico é sem vida. Então, luz, temperatura, salinidade, pressão, são fatores abióticos que influenciam na sobrevivência de um ser vivo. Nicho ecológico é o modo de vida da espécie. É o que ela faz, como ela faz, o que ela faz, com quem ela faz. Na verdade, o nicho ecológico é multidimensional. São todos os fatores, tanto bióticos quanto abióticos, que interferem na sobrevivência da espécie. Então, teoricamente, cada uma das espécies tem um nicho ecológico, um modo de vida. Se essas espécies têm nichos ecológicos semelhantes, ou seja, se existe aquela sobreposição de nichos, as espécies querem as mesmas coisas, os mesmos recursos, elas entram em competição. E a competição aí, entre seres de espécies diferentes, é chamada de interespecífica. Então, se ocorrer sobreposição de nicho, as espécies vão explorar mesmos recursos desse ambiente, aí elas competem. Nicho ecológico, todos os fatores, sejam bióticos, abióticos, que interferem na sobrevivência da espécie. Se tiver sobreposição de nicho, se essas espécies quiserem os mesmos recursos ambientais, aí sim elas entram em competição. Se eu olhar para a eficiência ecológica ou eficiência de cadeia, era aquela transferência de energia de um nível trófico a outro que pode variar de 5 a 20%. Lembra aquela historinha na cadeia alimentar? O produtor faz fotossíntese, ele constrói seus compostos orgânicos, parte do que ele produziu ele usa para sobreviver, parte construiu o corpinho dele, parte ele perdeu de energia para o ambiente. Aí vem o gafanhoto e come a folhinha. Parte dessa energia é transferida. Então quando o gafanhoto está lá comendinho a folhinha, ele está ingerindo os tecidos do vegetal. Ele está ingerindo os compostos orgânicos, os inorgânicos, tudo. A eficiência ecológica é a transferência de energia de um nível trófico a outro. Então, por exemplo, do produtor para o consumidor primário, ou consumidor de primeira ordem. Uma plantinha, o produtor. O gafanhoto comendo, o consumidor primário. Você teve uma transferência que geralmente é representada como 10%. Transferiu 10% de energia. Depois, alguns estudiosos viram que esse valor podia variar de 5% a 20%. Então é o quanto é transferido. Lembrando que sempre a energia diminui ao longo dos níveis tróficos. Então lá nos últimos níveis tróficos, lá nas últimas posições na cadeia alimentar, nós teremos menos energia disponível. Ecótone ou ecótono, zona ou região de transição entre ecossistemas. Então eu tenho, por exemplo, o Oceano Atlântico, tenho a Mata Atlântica. E ali no meio tem uma faixa estreita de areia. É uma ecótone, uma região de transição ou uma zona de transição entre os ecossistemas. Então a gente vai ter essa nomenclatura também como conceito para você. Quando o Soares falou em bioma, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Amazônia, Pantanal, Pampas, Gaúcho, são os biomas brasileiros. Nesses biomas, geralmente tem um clima. Esse clima vai interferir diretamente na flora e isso vai definir uma fauna exuberante que existe interagindo nesses determinados e amplos ambientes dentro da ecologia. Lá naqueles ambientes,
a gente consegue ver, obviamente, a adaptação das espécies ao seu ambiente. Evolução é sinônimo de mudança. Eu vejo essa mudança porque existem mutações, ou existem mutações. Essas mutações criam novos alelos, nova variabilidade genética. Crossing over e a segregação independente misturam isso. Então isso gera variabilidade genética. A seleção natural e a deriva atuam e reduzem essa variabilidade genética. Elas eliminam as combinações menos adaptadas. E a seleção natural mantém, e a deriva é o acaso. Deriva é o acaso. É aquela alteração por vulcanismo, por queda de um corpo celeste, por um tsunami, uma alteração na população, assim, geralmente depende de forças naturais, essa deriva. Acaso, mas reduz variabilidade genética. Seleção natural, ela não é um acaso, ela depende se aquele ser vivo carrega combinações gênicas ou genéticas que são adaptadas ao ambiente. Se aqueles genes produzem determinadas proteínas ou características que dão a ele capacidade de sobreviver e reproduzir, essa espécie, aquele indivíduo é adaptado àquele ambiente ou àquela condição. Então a seleção natural, ela depende consideravelmente da ação desse ambiente para dizer, olha, essa característica é sim adaptada a esse ambiente, essa não é. Aqueles 3 tipos de seleção natural: estabilizadora, selecionando o fenótipo intermediário, seleção natural disruptiva, selecionando os 2 extremos, e a seleção direcional, selecionando um fenótipo extremo. Por exemplo, o uso de antibióticos para combater bacterioses, doenças causadas por bactérias. É um tipo de seleção natural chamada direcional. As bactérias resistentes sobrevivem, as não resistentes são eliminadas do programa. Geralmente, essa constância é a mudança. Segundo Charles Darwin, com o passar do tempo, nesse ciclo intenso de crescer, reproduzir, essas pequenas mudanças ao longo do tempo, descendência com modificação. Frases de Charles Darwin, descendência com modificação. Os filhos dos filhos vão acumulando diferenças e aí eles podem separar essas pequenas mudanças ao longo do tempo, a anagênese. E de repente acumulou diferença, cladogênese, que é uma separação, ruptura da população original e a formação de novas espécies. Especiação é um fenômeno que consiste na formação de novas espécies. Por especiação, a gente vai pensar formação de novas espécies. Se ocorrer no mesmo ambiente, ela é chamada de simpátrica, pelo menos em teoria. Se ocorrer em ambientes diferentes, que é mais comum, a prova da CAF cita a formação de uma floresta. De repente, formou-se um rio no meio e separou a florestinha. Do lado A da floresta e do lado B. Com o passar do tempo, mutação e seleção natural, e depois veio o aquecimento global. O rio secou e desapareceu. Aqueles indivíduos se aproximaram, mas não cruzaram. Ou se cruzaram, geraram descendentes híbridos, estéreis. O que está acontecendo? Especiação alopátrica. Teoricamente tinha um riozinho, separou a população, e aí eles sofreram mutação, seleção, recombinação, com o tempo foram mudando e tivemos a formação de novas espécies. Então a teoria sintética da evolução, ela usa as ideias da genética, mutação, seleção, recombinação, que mais? Ela vai usar o isolamento geográfico e reprodutivo para explicar como as espécies evoluem. Então, dá uma olhada geral aí, porque eu fiz uns rabisquinhos sobre revisão ampla e mística para a prova da ACAF. Tá bom, gente? Eu espero ter ajudado. Essas aqui são apostas do SOST. Eu espero ajudar, obviamente, e que isso faça você lembrar de vários assuntos para assim você acertar todas de biologia na prova da ACAF. Se teve dúvida,
Manda aí, sócio te responde você antes da famosa prova. Manda aí que eu ajudo você, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, também deixa o seu like. Deixe suas críticas construtivas para a gente melhorar sempre e chegar até você com qualidade. Um prazer inenarrável, abração e bom estudo a todos vocês, meus seres.